Bora falar agora sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história de que Richard Rios abriu 10% dos seus direitos econômicos para que o negócio envolvendo sua venda no Palmeiras saia. Essa informação foi publicada mais cedo pelo GE, bastante respeitado, e apurando do lado de cá tem uma outra informação. Notícia que eu tenho é de que o Richard Rios não abre mão dos 10% a que tem direito para que o negócio saia. Até estranhei, porque 10% de 30 milhões de euros pedida da Leila equivaleriam a 3 milhões de euros. Por que o Richard Rios abriria mão de tamanha grana, levando em consideração que o Palmeiras já aprovou sua negociação? Só para lembrar que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, o Richard Rios tem 10%, o restante é dividido entre Guarani e Flamengo. O Guarani tem 13,34%, o Flamengo fica com apenas 6,66%. Hoje a principal proposta para a compra do Richard segue sendo do Zenit. A Roma, o Porto, o Benfica, o Atlético de Madrid e eventuais clubes ainda não. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de um golpe em favor de Leila Pereira. Nos últimos dias, aliados da presidente iniciaram um movimento para a tentativa de alteração do Estatuto Alviverde, que permitiria a Leila Pereira concorrer a um terceiro mandato. Atualmente, diz o regulamento interno que você, presidente, pode tentar a reeleição por uma vez. A Leila já conseguiu essa reeleição e será presidente alviverde até dezembro de 2027. Pois bem, um conselheiro chamado Borim, do grupo Eternos Palestrinos, deu a ideia de alterar o estatuto para permitir que a Leila pudesse ficar até dezembro de 2030. Esse movimento tem sido encabeçado por outras forças dentro do clube e vai ganhando cada vez mais aliados, apesar de ser uma tentativa clara de rasgar o estatuto palmeirense para criar uma situação em favor da atual presidente. No futebol brasileiro, situações como essa quase nunca deram certo. Vale a lembrança, por exemplo, no próprio Palmeiras, que Mustafa Contursi foi se perpetuando no poder e tomando decisões cada vez mais equivocadas que terminaram com o Palmeiras na segunda divisão. Já no São Paulo, Juvenal Juvencio havia feito 2 grandes mandatos. Quero te falar agora sobre as possibilidades de reforços do Palmeiras, muitas especulações. E ao longo da terça-feira surgiram mais 2 nomes. Fabrício Dias, volante uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Algarrafa, e Tadeu, goleiro já veterano, jogador do Goiás. Quero começar falando sobre o Tadeu, especulação que fez muito torcedor do Goiás se irritar com a possibilidade da perda do principal ídolo e a grande referência do clube nos últimos 10 anos. Conversei com o Lucas Andrino, que é o diretor executivo de futebol do Goiás. Ele descartou qualquer chance de o Tadeu ser negociado e garantiu também que não houve nem sequer consulta do Palmeiras. Tadeu, que recentemente renovou seu contrato até 2029 e que ao longo desses 10 anos de Goiás recusou propostas muito interessantes de clubes que brigam por títulos no futebol nacional. Em relação a Fabrício Dias, informação divulgada pela jornalista Raíza Simplício dá conta de que o Palmeiras monitora esse atleta do Algarrafa para substituir o Richard Rios. O problema é que o Algarrafa, que pagou 7 milhões de dólares para contratar o atleta, hoje só aceita se sentar à mesa para começar a conversar a partir de 10 milhões de dólares. Fabrício Dias, que é volante. Bora falar agora sobre o Sporting de Portugal, que já está no mercado em busca de um lateral esquerdo, aumentando a impressão de que Matheus Reis pode mesmo virar reforço alviverde. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o Palmeiras é um dos interessados no lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade do Sporting. O Palmeiras e um time do Catar disputam a contratação desse atleta. O Sporting gostaria muito de continuar com o Matheus Reis, inclusive negociava com ele a prorrogação do contrato até 2030, mas o Matheus pediu para deixar o futebol português depois de ser ameaçado por torcedores do Benfica por conta de uma disputa que aconteceu na final da Taça de Portugal. O Sporting entendeu os argumentos e aceitou negociá-lo. A maior prova disso é de que o time português conversa com o Ricardo Mangas, lateral esquerdo que pertence ao Spartak Moscou. Essa negociação com o Mangas só vai avançar se o Sporting negociar o Matheus Reis. E as tratativas entre Palmeiras e Sporting já começaram. Tô para dizer para você que hoje, entre voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras ou se mudar para o Catar, preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, que contratou um meia de 16 anos de idade que chegou a fazer recentemente testes no Barcelona. Eu me refiro a Roraima, apelido de Vitor Dias Chaves,
jogador de só 16 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Na edição dessa temporada da Copa São Paulo de Juniores, ele foi o autor do gol com menos idade. Ele fez um gol com 15 anos e 10 meses, atleta que pertence a um time de São Paulo chamado Ibrachina. Esse time fica na Moca e se especializou na formação de atletas da base. O Palmeiras chegou a ter o Roraima antes da transferência desse atleta para o Ibrachina. Acabou que ele não ficou no Palmeiras, foi para o Ibrachina, se destacou, chegou a fazer testes no Barcelona, mas acabou não ficando por conta da idade. O Palmeiras acertou contrato de empréstimo de 1 temporada e meia com opção de compra. Informação exclusiva, contei durante o tempo técnico na noite dessa segunda-feira que o Zenit fez oferta oficial ao Palmeiras nas últimas horas por Richard Rios. E o time russo não está para brincadeira, a proposta é de 30 milhões de euros ou 195 milhões de reais, as mesmas cifras que Leila Pereira exigia para negociar o seu atleta colombiano. A grande questão é, o negócio não está fechado e nem parece estar perto disso, porque nesse momento o Richard Rios vê com poucos olhos, com pouca boa vontade, a possibilidade de uma transferência para o futebol russo. Em especial porque há uma restrição em relação aos clubes russos, eles estão impedidos de participar da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Conference League, tudo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Richard Rios entende que hoje seria mais interessante, por exemplo, atuar no futebol italiano. Ele tem proposta oficial da Roma, que já se disponibilizou a pagar R$1.350.000 livres de impostos por mês de salário. Não tive acesso às cifras oferecidas de salário para o Richard Rios, mas dá para imaginar uma compensação financeira bem maior. E aí a curiosidade, o Zenit fechou na semana passada a compra do Gerson por 25 milhões de euros e agora oferece 30 milhões de euros para fechar com outro meio-campista. Roma, Benfica e Inter de Milão são os outros clubes interessados na aquisição do volante colombiano. Só para arrematar sobre esse tema, muita gente especulando que o Zenit fez oferta oficial ao Flamengo pelo Pedro. A informação que eu obtive é de que não existem tratativas nesse momento, até porque o Pedro não é a prioridade para a função de centroavante, há um outro nome sendo discutido. E a saideira em relação a Richard Rios e Zenit, proposta mais uma informação exclusiva. Palmeiras conversa com Matheus Reis, lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade, que pertence ao Sporting de Portugal. E aí vale a lembrança de que desde o começo da temporada, Palmeiras busca um lateral esquerdo. Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino e Mauro Júnior, que atua no PSV, eram as prioridades. Não houve acordo com os clubes para a compra desses atletas. O Matheus Reis acaba de ter seu contrato prorrogado por mais uma temporada de forma automática no Sporting, embora o Matheus e o Sporting negociassem um contrato muito maior, que faria com que ele se tornasse jogador do Sporting até 2029. O Matheus encerrou essas negociações porque ficou muito preocupado com uma série de ameaças de morte que recebeu. Só para lembrar, no fim da temporada passada em Portugal, o Sporting dele enfrentou o Benfica na Taça de Portugal. E o Matheus Reis acabou, sem querer, acertando um chute na cabeça de um adversário do Benfica. Torcedores do Benfica, da mesma cidade do Sporting, passaram a ameaçar o Matheus Reis e também a sua esposa, grávida, e o seu filho de 6 anos. Chegaram a mandar mensagens sobre o endereço da escola do filho, mandaram fotos da esposa grávida, enfim, tudo isso fez com que o Matheus Reis desistisse de passar férias em Portugal e viesse às pressas para o Brasil. O Sporting conta com o atleta, mas o Matheus tem afirmado que não pretende continuar no clube, por conta do medo de que eventualmente alguma coisa aconteça com a sua família. Essa situação mobilizou o Sporting, que aceita negociá-lo mesmo tendo mais um ano de contrato. E a informação que eu quero contar para vocês é que o Palmeiras e um time do Catar demonstraram interesse nesse atleta. Revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Bahia antes de se mudar para Portugal. Por lá ele esteve no Rio Ave e no Moreirense até se mudar para o Sporting de Portugal. Atua como zagueiro e também ele é lateral esquerdo, mas também pode ser utilizado como zagueiro. Essa polivalência chama ainda mais a atenção do técnico Abel Ferreira. Temporada passada de 46 jogos e 2 assistências. Dá para contar que o Matheus Reis tem papel importante no bom time do Sporting e caberia bem nessa equipe do Palmeiras. Tô tentando descobrir as cifras e as contas. Bora de notícia exclusiva. Quero contar que o Benfica entrou na briga por Richard Rios.
O volante colombiano, que vai ser negociado pelo Palmeiras nessa janela de transferências, já tinha uma oferta da Roma, 23 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Benfica apareceu durante esse final de semana com uma oferta de 25 milhões de euros. Importante contar que o Palmeiras exige 30 milhões de euros para fazer negócio. 30 milhões de euros hoje equivalem a 195 milhões de reais. Quero contar também que a Inter de Milão prepara uma oferta, embora ela ainda não tenha sido apresentada. O time italiano pretende vender primeiro o Çalhanoğlu para depois apresentar essa oferta para o Verdão. Só para completar, Richard Rios dá preferência à Itália em relação a Portugal. Então, se Roma e Benfica conseguirem melhorar suas ofertas e tiverem o sim do Palmeiras, a tendência é que o Richard Rios prefira. Hora de falar sobre o Palmeiras, que já procura um substituto para Richard Rios. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o jogador escolhido para ser vendido nessa janela de julho pela presidente Leila Pereira é o Richard Rios, volante colombiano, que está avaliado em mais ou menos 30 milhões de euros e existem negociações avançadas com a Roma. Diante disso, o Palmeiras já se programou para buscar no mercado um substituto. Não se trata de uma operação fácil, até porque o Richard Rios tem enormes predicados, joga muito bem sem bola e especialmente bem com a bola nos pés. Jogador titular absoluto do Palmeiras e também da seleção colombiana. O Palmeiras tem monitorado o mercado brasileiro, sul-americano e internacional. E a grande preocupação é evitar que mais uma vez um reforço chegue a um custo alto e gerando desconfiança da torcida. Só para contar ou registrar que Facundo Torres, Paulinho, Flaco Lopes, Vitor Roque, Ramon Sosa e Felipe Anderson, reforços caros e recém-contratados, todos têm algum senão. Ou custaram muito e não entregam, ou custaram muito como o Paulinho e não conseguem jogar por causa de lesão. Enfim, diante desse cenário, a escolha de um substituto do Wendel passa a ter um papel ainda mais importante. Queria registrar um nome que está no mercado, é caro, mas teria condições e predicados para substituir o Richard Rios. Trata-se de Wendel, volante que pertence ao Zenit. No clube russo, inclusive, atua como um terceiro homem de meio campo, às vezes até como camisa 10. Enorme capacidade, muito talento. O grande problema é que o seu valor para o Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros. Como o Palmeiras está vendendo o Richard Rios por 30, seria um lucro de 10 milhões de euros, com um detalhe importante: o Palmeiras não é dono de 100% dos direitos econômicos do Richard Rios. O Verdão vai ficar com 70% da operação. E você, palmeirense, quem contrataria para o lugar do Richard? Hora de informação exclusiva, quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros. Mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta, demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo, algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras